Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o recurso ordinário constitucional, mas contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça e que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou Carlos Augusto, professor, e vamos embora para o vídeo. No outro vídeo, nós já falamos do recurso ordinário constitucional cabível contra decisões do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, que deneguem o mandado de segurança que foi ajuizado originariamente ali. Também é cabível, pertinente também o recurso ordinário em outras situações, conforme o artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal. Só que lá no outro vídeo, eu comentei que existe uma outra situação onde é pertinente o recurso ordinário constitucional, mas agora de forma diversa. Agora é uma decisão do STJ que vai ser objeto de recurso que vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. E basicamente é isso que nós vamos ver. Deem uma olhadinha no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal, com uma atenção especial à linha A. Lá está dito que os mandados de segurança que forem denegados após decisão única do Superior Tribunal de Justiça, eles comportam recurso ordinário. Isso significa que você tem um mandado de segurança que foi impetrado originariamente no Superior Tribunal de Justiça e que foi denegado, ele foi julgado improcedente. Então, contra essa decisão específica, cabe pertinente o recurso ordinário constitucional que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nota que não é só no caso do mandado de segurança que o recurso ordinário constitucional ele vai ser interponível. Existem outras situações, mas vamos nos apegar a esse exemplo que é para dar seguimento e nós podemos fazer uma peça. Com relação aos outros casos, tem uma olhadinha no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal, tá lá falando de outros casos, de habeas corpus, etc. Bom, então nós temos algumas situações em que um mandado de segurança ele já é impetrado originariamente no Superior Tribunal de Justiça. Impetrado lá. Um exemplo só. Deem uma olhadinha na Constituição Federal, artigo 105, inciso 1º, a linha B. O mandado de segurança, quando ele vai ser impetrado contra ato do ministro de Estado, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Justiça, ministro de Estado, o mandado de segurança ele vai ser aforado, impetrado, originariamente no Superior Tribunal de Justiça, porque ele é o tribunal competente para tal julgamento, conforme estipulou a Constituição Federal, nesse trechinho que eu mencionei agora há pouquinho. Bom, quando o mandado de segurança é impetrado, o resultado natural é a ordem ser concedida ou não ser concedida. Ou seja, a ação ser julgada procedente ou ser julgada improcedente. Se o mandado de segurança ele for julgado procedente pelo STJ, aí o recurso pertinente vai ser o recurso extraordinário para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Agora, se o mandado de segurança ele for julgado improcedente, ou seja, foi negada a ordem, foi negada a segurança, ou seja, quem impetrou perdeu a ação até ali, então nesse caso de denegação de mandado de segurança impetrado originariamente no STJ, que é o caso do ministro de Estado, por exemplo, então aí o recurso que vai ser cabível é recurso ordinário constitucional. Eu gosto de chamar constitucional, tem gente que não chama, que fala já está na Constituição, não precisa.
É que eu gosto de diferenciar daquele recurso da justiça trabalhista, tá? Mas se for fazer uma peça, não precisa chamar constitucional, tá? Mas eu gosto para diferenciar. Aí, tendo sido negado o mandado de segurança, o recurso interponível é o recurso ordinário constitucional. Ele é interposto perante o STJ, mas ele vai ser encaminhado para julgamento para o STF, o Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal. Ele tem um prazo de interposição de 15 dias úteis, conta em dobro para Fazenda Pública, tem algumas situações que conta em dobro, e ele é protocolado mediante uma petição dirigida ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, não precisa ser presidente. E tem uma petição que vai em anexo, que, são as razões que são endereçadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você tem interposição e razões. É a regra de sempre, ou seja, quando você apresenta um recurso perante um órgão judiciário, só que esse órgão judiciário vai colher as contrarrazões, depois vai mandar o recurso para outro órgão judiciário julgar, então nós temos aí um recurso que necessariamente tem que ser feito em duas petições, interposição e razões. Quando a gente fala de agravo, em vez de razões, a gente fala minuta, mas pode falar razões também, não tem nada de errado. Agora, se um recurso ele é feito, ele é dirigido justamente por órgão judiciário que vai julgá-lo, aí você pode fazer numa peça só. Ah, mas eu quero fazer a interposição e as razões, e o agravo, as razões, a minuta, né? A minuta ou as razões, não passa à vontade. Mas você pode fazer uma peça só também. É o caso do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele é interposto diretamente perante o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então você pode fazer uma peça só. E tem muita gente que faz duas peças, mas sabe por quê? Porque até mais ou menos metade da década de 90, o agravo de instrumento ele era interposto perante o juiz de primeiro grau, o juiz de direito ou juiz federal, que mandava a outra parte contraminutar e então enviava para o tribunal para julgamento. Então era assim. Aí o CPC mudou, não lembro direito que ano, foi na metade da década de 90, aí estabeleceu. Isso é o CPC de 73, viu? De 73, que não é o atual. E aí você tinha que fazer duas peças, interposição e minuta, ou razões. Aí ficou o hábito, então tem muito profissional do direito que faz em duas peças assim, por força desse hábito, porque aprendeu assim, porque sei lá onde ele trabalhou fazia muito assim, ou ele fez muito assim, não é? Mas dá para fazer uma peça inteiriça só, certo? Então você não precisa fazer interposição e razões. Agora, quando se apresenta perante um juízo, e quem vai julgar outro juízo, um tribunal, etc., se apresenta perante o tribunal e vai julgar outro tribunal, ou apresenta numa instância e vai ser julgado em outra instância, aí não tem jeito. Aí você vai ser obrigado a fazer a petição de interposição e a petição de razões. Então, mas as duas são juntas. Não é bem petição de razões, né? São só razões que a gente chama. A petição de interposição e as razões. Então são duas peças que vão juntinhas. Não importa se o processo é físico, que hoje é uma minoria, ou se o processo for virtual, o processo eletrônico, tá? Então eu fiz uma parte só para explicar bem essa questão. Por que você faz interposição e razões, tá? Que é o caso do recurso ordinário constitucional. Bom, então, tendo um mandado de segurança, que foi impetrado originariamente no STJ, por exemplo, contra ato do ministro de Estado, e lá que nós temos a competência constitucional para julgamento do processamento e julgamento do mandado de segurança, é o artigo 105, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Se o mandado de segurança for julgado improcedente, ou seja, a segurança não foi concedida, cabe recurso no prazo de 15 dias, recurso perante o próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, mas que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E o recurso recebe esse nome, recurso ordinário constitucional, que a previsão está no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Bom, o que interessa para a gente agora? Fazer a peça. Sim, vimos algumas
alguns detalhes e tal, mas matéria processual é um professor de processo civil que vai ter que explicar, certo? O propósito desse vídeo é verificar a parte técnica, a redação da peça jurídica, certo? Então nós não vamos nos ater a detalhes, tal, mesmo porque eu não sou professor de processo civil. Eu sou professor de constitucional, de administrativo, de tributário e a parte prática dessas disciplinas. Bom, vamos então fazer a peça. Primeira petição de interposição. Endereçamento. O processo não está lá no STJ? A interposição é lá. Então a gente vai fazer o endereçamento para o ministro do STJ. Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não precisa ser ministro-presidente, mas se você colocar ministro-presidente, não vai ser indeferido, não admitido por causa disso. Vamos pular 5 linhas. Processo número tal. Número CNJ 20 dígitos, lembra? 1, 2, 3, 4. Ordem cronológica. Tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dígitos primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ordem cronológica. Tracinho. 8, 9. É o dígito verificador. Ponto. Sei lá, 2020. É o ano. Ponto. Um número sozinho. É o tipo de justiça. 2 números. Depois, na sequência, 2 números, né? Aí nós temos qual é o tribunal. Depois, ao finzinho, 4 números. O que são esses 4 números? É a unidade administrativa. Pode ser comarca, pode ser circunscrição judiciária, pode ser vara, pode ser um departamento do tribunal, pode ser um código que é só para a questão que está no juizado especial. Na Justiça Federal tem um código específico para o processo que está no juizado especial. Então, varia, né? Varia, sim, os últimos dígitos. Mas uma explicação rápida só, que isso já foi visto, já foi dado, né? Então, número com 20 dígitos, tá? O formato é 1, 2, 3, 4, tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não estou chegando ao 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tracinho 8, 9. Ponto. Ano 2019, 2020. Ponto 8, ponto 5, ponto 4. Depende de qual justiça que é. Ponto 2 números, sei lá, 26, ou 04, 03, que é o tribunal, e no finalzinho, 0500 é o determinado departamento de um órgão judiciário, tá? A divisão administrativa interna. Então, número com 20 dígitos, viu? 20 dígitos. Bom, pula mais 5 linhas e vamos ao corpo da petição de interposição. Fulano de tal... já qualificado através do seu advogado nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do ministro tal, sei lá, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia, alguma coisa assim, algum ministro tal, vírgula, inconformado com a negativa da ordem, quer dizer, o julgamento de procedência, né? Vírgula, conforme decisão de folhas tais, vírgula, com fundamento no artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, vem interpor recurso ordinário constitucional, conforme as razões que seguem em anexo, vírgula, solicitando a intimação da parte contrária para responder, ou contra-arrazoar, tanto faz, vírgula, bem como a remessa do feito ao egrégio Supremo Tribunal Federal para aguardada reforma. Ponto. Agora a parte autenticativa. Local, data, advogado, OAB. Então fizemos a petição de interposição. Agora vamos fazer as razões. Lá em cima da folha, escrevam assim:
Razões de recurso ordinário constitucional. Na linha de baixo, entre parênteses, com uma setinha, um traço, não sei. Pelo recorrente ou pelo impetrante recorrente, fulano de tal. Pulem algumas linhas. Processo número tal. Na outra linha, mandado de segurança. Na outra linha, autoridade coatora, ou então recorrido. Autoridade tal, ou pode colocar fazenda pública também, porque a autoridade ela apenas presta as informações, depois ela não atua mais no processo. Não necessariamente. Se quiser até pode, ela pode apresentar contra-razões, etc. Mas não precisa, o que se exige dela são as informações do mandado de segurança. Depois quem passa a responder recursos, apresentar recursos, etc., é a Fazenda Pública a quem ela pertence. No caso seria a Fazenda Nacional, a União Federal. Processo número tal, mandado de segurança, recorrida à autoridade tal, pule algumas linhas, e o vocativo. O genérico é eméritos julgadores, exclamação. O mais específico, eméritos ministros do Supremo Tribunal Federal, exclamação. Pode deixar os dois juntos também, deixar os dois, não tem problema nenhum. Ou escolher só um deles. Pule algumas linhas. E para quem vai fazer o AB ou concurso público, é bom colocar aqui no comecinho do cabimento e tempestividade, né? É bom. Coloca assim, alguma coisa simples. Olha, conforme artigo 105, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, contra decisão negatória de mandado de segurança ajuizado originariamente no Superior Tribunal de Justiça, é o recurso ordinário. Peraí, não sei se a frase ficou muito longa, não sei se deu sentido. Peraí, vou refazer. Contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em mandados de segurança originariamente nele proposto, é pertinente, é interponível o recurso ordinário no prazo de 15 dias. Assim ficou mais claro. Eu mesmo me confundi no último parágrafo, no último pedacinho que eu tinha falado. Ficou melhor assim, dá para corrigir, ainda bem. Eu confesso, eu não sei ficar fazendo corte no vídeo, pelo menos eu não aprendi ainda, né? Então quando eu falo alguma coisa assim, eu emendo, mas fica no vídeo. Vai junto, se eu tivesse em sala de aula, o aluno ia escutar e ia entender. Bom, aí vamos fazer uma outra parte dessa peça, das razões, né? Vamos fazer aí dos fatos. Ou então, da decisão recorrida. O que tem que fazer aqui? Tem que descrever o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não deu a ordem de segurança. Tem que fazer isso. E principalmente escrever quais foram os fundamentos desse acórdão. Olha, a segurança não foi concedida pelo STJ por causa disso, disso, disso. Por que é importante fazer isso? Porque logo em seguida, na próxima parte da peça, do direito, então dos motivos para a reforma, o advogado ele tem que questionar, ele tem que contra-argumentar com relação a todos os fundamentos da decisão recorrida. Senão, o seu recurso ele não vai ser conhecido, não vai ter seguimento. Verdade, acontece isso. Isso é corrente jurisprudencial forte, tem até súmula do STJ a respeito. Bom, então na parte dos fatos ou da decisão recorrida, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser descrito, vai ter que ser resumido o acórdão que negou a ordem de segurança. E principalmente elencar os fundamentos dessa decisão denegatória. E a próxima parte da peça é do direito ou dos motivos da reforma. O que deve ser feito aí? É aí que deve ser desenvolvida a tese jurídica e é aí que se deve tentar persuadir o órgão julgador, o Supremo Tribunal Federal, que a decisão recorrida está errada. Por isso é importante aqui nesse trecho, mencionando jurisprudência, mencionando doutrina, legislação, é importante aqui tentar se convencer, ser persuasivo. Então, deve-se expor assim, o raciocínio jurídico com clareza, com relação a todos os fundamentos da decisão recorrida. Pode começar mais ou menos assim, olha, a decisão recorrida do STJ denegou indevidamente o mandado de segurança.
por tal motivo. Explica rapidinho, faz um resuminho logo no primeiro parágrafo. Não é obrigatório fazer assim. Eu costumo fazer assim. Mas cada um tem um jeito, né? Cada um tem um estilo. Então, cada um vai desenvolver assim uma técnica na qual vai se sentir melhor. Bom, então vai desenvolver todos os argumentos nessa parte da peça do direito. Depois que você escrever, o necessário, não quer dizer que tem que escrever bastante, mas escrever o necessário também não quer dizer que vai escrever pouco, menos do necessário. É o suficiente. Depois disso, vem o finalzinho da peça, a última parte do pedido. E tem até um padrão, mais ou menos, né, nos recursos, né? Todo mundo pode observar, né, deste e de outros vídeos. Pode colocar assim, do pedido. Diante de tudo que foi exposto acima, pede-se que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido, para que o mandado de segurança seja julgado procedente. Feito isso, encerramos a peça com a parte autenticativa. Local, data, advogado, OAB, pronto, acabou. Nós temos aqui já um modelo de recurso ordinário em relação a um mandado de segurança que foi julgado originariamente pelo STJ e foi negado. Então, temos um modelo. Antes de fazer, dava a impressão que ia ser uma coisa muito difícil e complicada, né? Pelo menos para alguns. E depois que a gente começa a fazer, depois que tem o modelo, a gente pega o raciocínio, não é difícil, viu? Não é difícil, não. E cada um vai desenvolvendo o próprio estilo. Então, eu agradeço demais a atenção de todos que chegaram até aqui, bravos estudantes, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!